Há contradição na interpretação das testemunhas de Jeová sobre Mateus 24, 45 a 47? Há contradição na interpretação das testemunhas de Jeová sobre Mateus 24, 45 a 47? Discutir com um tolo irresponsável não adianta nada, diz Provérbios 29, 9. Existem pessoas que são intelectualmente admiráveis, entendem os assuntos com rapidez, mas são tolas. Cito o exemplo do filósofo alemão Martin Heidegger, que possuía uma habilidade lógica e filosófica incrível, mas que, em um determinado momento de sua vida, passou a defender o que Hitler pregava. Não é para estes que diz certo, mas para você que tem dúvidas sinceras ou você que foi contaminado por falácias de pessoas com um ar inteligente, mas que de fato são tolas. Avaliaremos nessa postagem a ilustração do escravo fiel dita por Jesus. Vamos ler o texto. Quem é realmente o escravo fiel e discreto a quem o seu amo designou sobre os seus domésticos para dar-lhes o seu alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo, se o seu amo, ao chegar, o achar fazendo assim. Deveras, eu vos digo, ele o designará sobre todos os seus bens. Mateus 24, 45 a 47. O seguinte escopo será avaliado. 1. Quem é realmente? 2. O amo designou. 3. Ao chegar. 4. Designará. Primeiro ponto, quem é realmente? Essa pergunta não fazia sentido para os ouvintes de Jesus naquela época, porque eles eram alimentados espiritualmente pelo canal usado por Jeová na época, a saber, os apóstolos, profetas e anciãos. E o contexto mostra que Jesus estava propondo uma questão que somente seria conhecida nos últimos dias. Veja o contexto. Verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Mantenham-se vigilantes, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mateus 24, 42. Porque o Filho do Homem vem numa hora que vocês não imaginam. Mateus 24, 44. Jesus trata de acontecimentos que ocorreriam nos últimos dias, pouco antes de sua vinda, nesse contexto de Mateus. Segundo ponto, o amo designou. 1. Ao chegar. O que o amo espera ver o escravo fazendo? Resposta. Dando alimento aos domésticos no tempo apropriado. 2. Quando o amo encarrega o escravo dessa tarefa? Resposta. Antes do amo voltar. 3. O que acontece depois de sua volta? Resposta. O escravo recebe mais responsabilidades. Parece uma interpretação básica de texto, mas não subestime a capacidade de um apologista da mentira de reinterpretar esses versículos. Me responda. Como o escravo daria alimento aos domésticos antes do amo voltar, sem que este tenha sido designado? Como o amo avaliará a conduta do escravo, sem que o escravo tenha executado a tarefa antes de sua volta? Por favor, leia os versículos de Mateus novamente e responda sem silogismos ou devaneios. É uma pergunta de sim ou não. Esses versículos dizem que o amo classificaria o escravo somente quando voltasse? Sim ou não? Não. É válido destacar que o amo já considerava o escravo como sendo fiel antes de designá-lo para essa tarefa. Note esse texto. E o Senhor disse: quem é realmente o mordomo fiel, o discreto? Lucas 22, 42. A palavra grega para mordomo é oikonomos. E segundo o léxico de Thayer, esse é o gerente de uma casa ou de assuntos domésticos, a quem o chefe da casa designou a gestão dos seus assuntos, o cuidado das receitas e despesas e o dever de distribuir a parte adequada a todos os servos. Certamente, o amo designou alguém de confiança, um escravo fiel para a primeira tarefa, a saber, dar alimento aos domésticos. Terceiro ponto, ao chegar. O texto diz: feliz aquele escravo, se o seu amo,
ao chegar, o achar fazendo assim. O verbo grego usado é erkomai, verbo que é usado para representar a vinda de Jesus, que ocorrerá durante a grande tribulação. Essa ilustração menciona duas designações distintas. Uma antes do amo voltar e outra depois do amo voltar. Quarto ponto, designará. O texto diz: deveras, eu vos digo, ele o designará sobre todos os seus bens. Se o escravo tivesse cumprido bem sua primeira tarefa, então ele receberia a segunda designação na volta de Jesus. A primeira é dar alimento aos domésticos no tempo apropriado, e a segunda é a designação sobre todos os bens do amo. Todos que são alimentados espiritualmente em nossos dias são os que se beneficiam do alimento provido por esse escravo fiel. Certamente você que possui um intelecto saudável consegue perceber que há um intervalo entre essas duas designações, não é mesmo? Portanto, nessa primeira parte da nossa consideração, vimos que não há contradição alguma na interpretação singela do texto feita pelas testemunhas de Jeová. Mas será que essa ilustração serviria somente para fins simbólicos? Por que um grupo pequeno de pessoas seria incumbido da tarefa de alimentar espiritualmente a muitos? Quem é esse pequeno grupo que tem a função de alimentar muitos espiritualmente? Veremos em postagens futuras.